Os produtos de origem marinha são a fonte mais recente de produtos naturais farmacologicamente ativos. 1950 ficou marcado com o início da pesquisa desses produtos, com o isolamento acidental de 2-arabinosil-nucleosídeos a partir da esponja Tetia cripta. Com isso, um estudo mais aprofundado dos nucleosídeos de esponjas e a avaliação de suas propriedades farmacológicas inspiraram a síntese de análogos aranucleosídicos. A década de 1960 foi o auge da pesquisa dos estudos de toxinas de origem marinha, que atraíram o interesse dos cientistas devido ao seu potencial relacionado à intoxicação alimentar. Os avanços nas técnicas de isolamento e caracterização química, os progressos e a sofisticação dos bioensaios acelerou a pesquisa desses compostos. Dos produtos naturais de micro-organismos marinhos foi isolada após o ano de 2000. Os organismos marinhos tiveram implicações revolucionárias nos estudos com produtos naturais, mas não apenas pela diversidade química, mas principalmente pela perspectiva de sustentabilidade. Até o momento já foram descobertos mais de 25.700 compostos de origem marinha. Calcula-se que menos de 3% do total estimado de organismos marinhos já tenha sido estudado. Atualmente, há 8 produtos aprovados para uso pela FDA, sendo que 3 deles correspondem às moléculas diretamente do mar, ou seja, sem nenhuma modificação estrutural, enquanto os demais passaram por uma otimização em diferentes estágios de seu desenvolvimento. No ambiente marinho, tem muitos potenciais agentes antitumorais. Muitos produtos naturais marinhos apresentam citotoxicidade in vitro, mas devido à quantidade insuficiente de amostras para ensaios em vivo, são poucos testados na fase clínica, e devido à sua complexidade estrutural, mesmo pelas vias sintéticas, é difícil produzir as quantidades necessárias para os ensaios clínicos. Os medicamentos antineoplásicos em uso terapêutico são: a citarabina é um agente antineoplásico sintético, análogo do arabinosil-nucleosídeos isolados originalmente da esponja Tetia cripta. O mecanismo de citotoxicidade da citarabina ocorre por meio da sua conversão intracelular da desoxicitidina quinase no triofosfato de citarabina, resultando na inibição da DNA polimerase via competição com o trifosfato de desoxicitidina. Ela inibe a síntese do ácido desoxirribonucleico, sendo utilizada na terapia de leucemia aguda não linfoblástica, mas também apresenta propriedades antivirais e imunossupressoras. A trabectedina é um alcaloide pentacíclico tetrahidroisoquinolínico isolado da Escherichia caribenha, ecteinacidia turbinata, com um rendimento de 0,0001%. A molécula liga-se à guanina em sequências específicas de pares de bases nas fendas menores da dupla hélice, causando dobras nas fitas de DNA. Esse dobramento causa desorganização do citoesqueleto, bloqueio da divisão celular e interferência no reconhecimento e ligação normal de fatores de transcrição ou proteínas ligantes ao DNA, inibindo a divisão celular. O mesilato de eribulina é um análogo sintético à licondrina B, um poliéter macrocíclico isolado originalmente da esponja Alicondria ocadai. A sua ação antitumoral se dá pela inibição da polimerização dos microtúbulos através da ligação com a tubulina, uma proteína do citoesqueleto necessária para a divisão mitótica. A brentuximab vedotina é um fármaco de origem marinha mais recentemente aprovado para o tratamento de linfoma de Hodgkin e linfoma anaplásico de células sistêmicas. Corresponde a um conjugado anticorpo-fármaco MMA-MMAE e combina com CA-C10, um anticorpo monoclonal anti-CD30 com a monometil-auristatina E, também chamado de vendotina, um análogo sintético à dolastatina 10. Esse produto natural, um peptídeo linear muito potente, é encontrado em pequenas quantidades do molusco Dolabella auricularia. A dolastatina apresentava efeito antineoplásico devido à inibição da polimerização da tubulina em doses muito baixas contra vários tipos de tumor. No desenvolvimento dos analgésicos, se mostrou muito importante a busca de formulações baseadas em toxinas marinhas, para casos que não atendessem mais os opiáceos. Principalmente foi desenvolvido em cima das toxinas conotoxina, a ziconotida, atualmente no mercado, e outra contendo tetrodotoxina. A ziconotida, também conhecida como conotoxina, é o peptídeo analgésico isolado do molusco Conus magnus,
na década de 1980. Essas toxinas, originalmente utilizadas para paralisar as presas do Conos, funcionam bloqueando os canais iônicos dependentes de voltagem ou ativados por ligantes externos, altamente seletiva na inibição dos canais de cálcio tipo N, encontrados em fibras nociceptivas do tipo alfa e C, considerando um potente efeito analgésico, com concentrações picomolares sendo 1000 vezes mais eficazes que a morfina, e não levando ao desenvolvimento de tolerância. Os produtos naturais de origem marinha estão sendo testados contra diversos vírus, como o do HIV, herpes simples e hepatite, entre outros também, pois esses compostos pertencem a diversas classes e são encontrados em organismos variados, como esponjas, algas e ascídeas. A vidarabina é um análogo sintético à espongoridina, atualmente produzido por meio de fermentação em culturas de bactérias streptomyces antibióticos. É um antiviral eficaz contra o vírus da herpes simples, poxvírus, certos rabidovírus e epidinamírus, e retrovírus associados a tumores. A sua ação é semelhante à da citarabina, inibindo a replicação viral. A iotacarraginina, a carragelose, é um composto de origem marinha autorizado como um agente inibidor de infecções causadas por rinovírus. Esse polissacarídeo sulfatado, chamado de iotacarraginina, é extraído de algas vermelhas e se mostrou eficaz no combate aos sintomas iniciais do resfriado. Os ésteres etílicos de ácido ômega 3 são considerados antilipêmicos. É um produto derivado de lipídios polissaturados extraídos de peixes marinhos. Recebeu aprovação da FDA e da EMA como um agente para reduzir os níveis de triglicerídeos. Esse composto é uma mistura de ésteres etílicos derivados de ácidos graxos ômega 3, mais especificamente do ácido eicopentanoico e do ácido docosahexanoico. Todos os seres vivos da atualidade evoluíram a partir do meio marinho, e 2/3 da superfície terrestre estão cobertos por mares. Portanto, esse ambiente possui uma enorme diversidade de espécies. Ao longo do tempo, condições marinhas favoreceram a produção de uma grande variedade de moléculas, com estruturas únicas em termos de biodiversidade, características estruturais e funcionais, e também com maior incidência de bioatividade significativa em relação às formas de vida terrestre. Os produtos naturais marinhos são fontes potentes e promissoras de medicamentos. O maior sucesso desse composto tem sido fármacos antineoplásicos, apesar das outras classes de compostos também demonstrarem seu potencial em outros campos. Atualmente, há medicamentos de origem marinha comercializados que ainda estão sendo submetidos a investigações para encontrar potenciais novos alvos terapêuticos, indicações e efeitos adversos.